Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Saudades! Hoje nós vamos estar estudando posições relativas entre circunferências. Nós vimos posições entre reta e circunferência e hoje nós vamos estudar posições relativas entre as circunferências. Então, ó, elas podem ser disjuntas, certo? Quando que elas serão disjuntas? Quando elas não estão, não tem nenhum ponto em comum, ó. Elas podem ser disjuntas externas, esse exemplo aqui, ó. E elas podem ser disjuntas internas, quer dizer, elas estão disjuntas, não estão juntas, aqui elas estão externa fora e aqui uma tá dentro da outra, mas não se tocam, tá bom? Então elas podem ser disjuntas, não tem ponto comum, pode ser externa ou interna, tudo bem? Elas podem ser circunferências concêntricas. O que são concêntricas? Concêntricas quer dizer que tem o mesmo centro. Então, aqui, ó, O e C é o mesmo centro. Essa com um raio e essa com o outro. Quando constrói as duas têm o mesmo centro. Então, ó, circunferências concêntricas têm o mesmo centro, tá? Circunferências tangentes. O que quer dizer tangente, né? Circunferências tangentes têm apenas um ponto comum, certo? Podem ser tangentes externas ou internas. Vocês já ouviram aquele termo, sair pela tangente? Quando vocês têm uma saída, né? Aqui, trazendo para desenho geométrico, tangente é quando tem um ponto em comum. Então, ó, elas podem ser tangentes externas, elas vão ter só um ponto aqui em comum, que é o ponto de tangência, e elas são externas uma à outra, tá? Quando isso acontecer, quando elas forem tangente externa, a gente soma os raios da circunferência 1 e 2. Então, a distância do centro O1 e do centro O2 vai ser igual à soma dos raios R1 mais R2, certo? Nós vamos ter também tangentes internas. Quando que elas são internas? Quando uma está interna à outra, se toca em um ponto apenas, ó, o ponto de tangência, só que uma ficou dentro da outra, interna, certo? Então, nesse caso, quando elas forem internas, a distância do centro O1 ao centro O2 vai ser a diferença entre os raios R1 menos R2, certo? Tudo bem? Então, ó, nós vamos ter aqui a 11ª propriedade. Nós já vimos as outras lá, né? Sobre circunferência, então aqui continuando, ó. Nas circunferências tangentes, que é quando se encontra no único ponto, há uma importante relação aqui entre os centros e o ponto de tangência. Então, ó, nas circunferências tangentes, o centro e o ponto de tangência são colineares. Então, ó, sempre que nós tivermos circunferências tangentes, os centros e o ponto de tangência vão ser colineares. O que quer dizer colineares? Que vão estar na mesma reta. Então, O1, o ponto de tangência e o centro O2 vão estar na mesma reta, ó. O1, O2 e o ponto de tangência vão estar na mesma reta, ou seja, serão colineares. Tudo bem? Então, complete aqui com colineares. Agora, nós vamos ter aqui, ó, circunferências secantes. Nós vimos secantes, né, entre reta e circunferência. Agora, circunferências secantes. É a mesma ideia, lá nós não tínhamos dois pontos, ó. Aqui também, circunferências secantes tem dois pontos comuns, elas se cruzam em dois pontos. Então, nesse caso, a distância de O1 a O2 vai ser menor que a soma dos raios, ó. Porque aqui, ó, R1 e R2. Então, a distância aqui, ó, é um pouco menor do que essa soma, certo? Tudo bem? Outra propriedade que nós vamos ter aqui, a 12ª, é que quando a gente tem a reta determinada pelos centros das circunferências secantes, é mediatriz a corda comum. Então, ó, aqui, ó, essa corda de A até B, que são os pontos aqui, que ela se encontra A e B, se eu ligar aqui, forma uma corda. Quando eu faço essa mediatriz, ela sempre vai passar pelos centros, certo? Por O1 e por O2. Então, sempre os pontos aqui formados, né? Que é a corda comum às duas circunferências. Quando eu traçar a mediatriz dessa corda, ela vai passar sempre por O1 e por O2. Então, a reta determinada pelo centro das circunferências secantes
é mediatriz da corda comum, certo? Circunferências coincidentes. Olha só. São as circunferências que têm todos os pontos em comum. Então, ó, O1 e O2 está no mesmo lugar e o raio é o mesmo. Então, elas ficam a mesma circunferência, uma sobre a outra. Então, elas são chamadas de coincidentes. Então, os centros são coincidentes, os raios são congruentes e as circunferências são concêntricas. Por quê? Uma está no mesmo centro que a outra. Então, elas são coincidentes, tá? Circunferências coincidentes. Agora, ó, você em ação. Em cada item, escreva a posição relativa entre as circunferências de centros nos pontos descritos. Olha só. O O1, que é esse daqui, e o O2. A circunferência de centro O1 e de centro O2, olha só. A de centro O1 ó, é a de raio 1. Então, é essa daqui, ó. Elas se encontram em 2 pontos, ó. Então, elas são secantes. Certo? A circunferência de centro O2 e O3. O3 é essa daqui, ó. Elas são disjuntas, elas não estão se encontrando. E externa. Disjuntas. Externas. Certo? Agora, a circunferência de centro O1, que é essa de raio O1, e a circunferência de centro O4, de raio O4. Ó, elas têm o mesmo centro. Se elas têm o mesmo centro, elas são concêntricas. Certo? Agora, a de centro O1, com raio O1, é essa daqui, ó. E a O3, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela tá interna a ela, só que elas não se tocam. Então, elas são disjuntas internas. Certo? Tudo bem? Depois, a de centro, circunferência de centro O3, que é essa pequenininha, e O4, que é essa daqui, ó. Elas estão se encontrando em um ponto aqui, ó, um ponto de tangência. E essa de centro O3 está interna de centro O4. Então, nós vamos colocar que elas são tangentes internas. Tangentes internas. Certo? E a de centro O2 e de centro O4, ó. É essa daqui, né? E essa. Estão se tocando em um ponto aqui, ó. São tangentes externas. Tudo bem? Certo? Agora, segundo probleminha. Analise as afirmações e, de acordo com a figura, classifique as em verdadeiros ou falsas, certo? Então, olha só, nós temos aqui essa figura e nós vamos analisar, ó. Então, vamos ver. A circunferência, como a gente lê isso aqui, ó? Circunferência, sempre o primeiro ponto aqui vai ser o centro e sempre o segundo vai ser o raio. Então, a circunferência de centro C1, que é essa daqui, e raio CA. Então, aqui tá falando dessa circunferência aqui, ó. Intersecção. O que é intersecção? Com a circunferência, é o ponto de encontro, né? Com a circunferência de centro C2 e raio C2A, que é essa daqui, formou 2 pontos, A e B. Isso, elas são secantes. Por que elas são secantes? Porque se encontraram em 2 pontos. Se elas são secantes, ela encontrou o ponto A e o ponto B. Isso é verdade? Sim. Certo? Tudo bem? A B. A circunferência de centro C4 e raio C4R, que é essa daqui, ó. Intersecção, ou seja, o ponto de encontro dela, com a circunferência de centro C3 e raio C3R. Então, essa daqui e essa. Tem ponto em comum R e C3? C3 é centro, seria só o R para ser verdade. Então, é falso, tá? Porque aqui, ó, o C3 é centro, então, só o R que ela encontrou. Então, como ela colocou C3 também, então é falso. C, a circunferência de centro C2, que é essa daqui, e raio CB, é essa circunferência aqui, então. Intersecção, ou seja, ponto de encontro, com a circunferência de centro C3 e raio C3R,
que é essa daqui com essa. Elas se encontraram no ponto R? Sim, ó, elas são tangentes externas. Se encontraram aqui no ponto R, então é verdade, tá? D. A circunferência de centro C2 e raio C2A, então essa circunferência aqui que ele tá falando. Intersecção, ou seja, o ponto de encontro com a circunferência de centro C4 e raio C4R é vazio? Então, a de centro C2 e essa daqui, o encontro delas é vazio? Não, elas encontraram no ponto R, elas são tangentes externas, então é falso. E ele afirmou que era vazio, tá? E a circunferência de centro C1 e raio C1B, então essa circunferência aqui, intersecção, ou seja, o ponto de encontro com a circunferência de centro C3 e raio C3R, é vazia? Ou seja, essa daqui, ó, e essa, elas não se encontram, então não tem ponto em comum. Então é vazio, é verdade. Então ficou assim: A verdadeira, B falsa, C verdadeira, D falsa e E verdadeira. 3. De acordo, desenhe as circunferências de centro A e raio 1,5 e a circunferência de centro B e raio 1,2 para cada caso e classifique de acordo com as posições relativas. Olha só. Então, ó, nós vamos pegar aqui nossa régua e o compasso, nós vamos medir 1,5. Ó, 1,5, certo? Nós vamos vir aqui, então, 1,5, centro em A e raio 1,5. Então, marcamos 1,5 aqui em A, ó. E nós vamos fazer aqui. Opa, ó, 1,5, fizemos a circunferência de centro em A. Eu já vou fazer todas as As em A, 1,5, porque já tá no mesmo exercício. Com 1,5 nós vamos fazer em... Ó, então em A nós fizemos todas com raio de 1,5. Agora nós vamos marcar 1,2 e fazer todas em B. Certo? Com 1,2. Ponta seca em B, raio 1,2. Então, eu marquei 1,2 no compasso, ó, e fizemos em todos os B 1,2 de raio, ó, todas as circunferências, ó. Certo? Agora, nós vamos analisar o que nós encontramos, ó. Aqui nós vamos ligar o A com B, nós encontramos um ponto aqui de encontro, ó. Então, elas se elas se encontram em um ponto, uma tá externa à outra, então são tangentes externas. Certo? Aqui elas se cruzaram, ó, em dois pontos, tá? Então, elas são secantes. Tudo bem? Agora, aqui, ó, elas não se encontraram e são externas uma à outra, então elas são disjuntas externas, certo? E aqui elas têm o mesmo centro, né? E cada um com seu raio, então elas são concêntricas, têm o mesmo centro, certo? Concêntricas, tá? Ó, agora a quarta. Em cada caso, determine o número de pontos comuns entre as circunferências de raio X e Y e indique a posição relativa dessas circunferências, sabendo que a distância entre seus centros é D. Então, aqui, ó, o raio da primeira circunferência é 5, da segunda é 3. Então, aqui, a distância entre os dois centros é o D. Então, a distância é de 2. Quer dizer, se eu fizer 5 menos 3, vai dar o 2. Então, a distância, subtração entre os raios é tangente interna. Certo? Então, aqui elas são tangentes internas. E se ela é tangente interna, tem um ponto em comum. Certo? Tudo bem? Agora aqui, ó. 8 mais 6, o raio da primeira é 8 e da segunda, que é o Y, 6. 8 mais 6, 14. A distância entre as circunferências é 10. Então, a soma dos raios aqui deu maior do que a distância entre o centro. Se deu maior essa soma, que deu 14, ó, que é maior que 10, quer dizer que elas vão ser, se a soma dos raios é maior que a distância entre os centros, quer dizer que elas são secantes. Se elas são secantes, elas possuem dois pontos em comum, tá?
Agora aqui, ó. 7 mais 4 dá 11. A distância, então, a soma dos raios aqui dá 11. E a distância entre o centro também é 11. Quando eu somo os dois raios, né? Elas são tangentes, e dá igual aí a distância entre o centro, elas são tangentes externas. Se elas são tangentes externas, ela tem um ponto em comum, certo? Depois, um raio é 13, o outro é 8, certo? E a distância entre os raios é 4. Então, ó, aqui a diferença 8 menos 13 menos 8 vai dar 5. 5 é maior que 4. Então, elas não vão ter nenhum ponto em comum. Elas não vão estar em nenhum ponto comum. Então, elas vão ser disjuntas internas, certo? E não vai ter nenhum ponto em comum. Agora, aqui, ó. O raio é 12 da primeira e o raio da segunda também é 12. E a distância entre os centros não tem, estão no mesmo lugar. Então, quer dizer que elas são coincidentes. Ou seja, elas têm o mesmo centro e o mesmo raio. Então, quais são os pontos? Todos são comuns, porque uma vai ficar sobre a outra, tá? Agora aqui, ó, 15, a primeira o raio é 15, a segunda o raio é 12. Se a gente fizer, e aqui a distância entre os centros é 3. Se nós fizermos a diferença, 15 menos 12 vai dar 3, que é igual a distância entre os centros. Quer dizer que elas são tangentes internas. Se elas são tangentes internas, quer dizer que elas possuem um ponto em comum. Quer dizer que elas possuem, então, um ponto de tangência, tá? E agora aqui um raio é 3 e o outro é 8. A distância entre os centros não tem, quer dizer que elas estão no mesmo lugar. Então, elas são concêntricas, porque tem o mesmo centro e raios diferentes. Concêntricas, certo? Quantos pontos elas têm em comum? Nenhum, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um beijo, saudades. Bye, bye.